Canal Abelhas Biomacadinga, pergunta e resposta do ABC, número 107. Vim fazer aqui dentro da minha criação de abelha, apesar de que não é um momento legal, porque tem muito vento, se desce de vento, barulho externo, não é o estúdio. Uma das perguntas de vocês, o mel pasteurizado perde suas qualidades? Teoricamente eu diria que não, mas pode acontecer. Vou pegar como exemplo. O que é a pasteurização? Pasteurização é um processo físico-químico, teoricamente, se for pensar, desenvolvido pelo químico farmacêutico francês Louis Pasteur, ainda do século XIX. Ele não chamou de pasteurização, não. A pasteurização passou a ser denominada depois da morte, isso no século XX. Mas que consistia, ele dizia que submetendo o alimento, trabalhou mais com laticínios, ao calor e ao frio, ou inverso, por alguns minutos, a ação tanto do frio quanto do calor do frio matava os indivíduos. A pasteurização consiste nessa questão, submeter um alimento ao calor e ao frio, para matar os indivíduos que não suportam pelo frio, não suportam frio. E calor aqueles que não suportam calor, mata pelo calor. Porém, como é submetido a esses processos, algo que pode acontecer é a desnaturação de proteínas. As proteínas não toleram nem frio nem calor. Muito frio, até dependendo de onde estão, mas nesse caso não. Nós temos nos MEs, ou meles, dois tipos de proteína. Tem mais, mas dois que conhecidos são importantes para o mel. É a invertase. A invertase ela faz o processo equivalente à hidrólise. Separa as moléculas, os oligosacarídeos, mas que os disacarídeos. Os disacarídeos famosos é a sacarose, que é formada por glicose e frutose, que é da cana-de-açúcar, da beterraba. Outro famoso é a lactose, que é do leite, encontrado no leite animal, que é formado por glicose e galactose. Outro famoso é a maltose, que é formado por glicose e glicose. Esses são os famosos disacarídeos. Separa. E tem também a glicose oxidase, que ela transforma a sal para transformar em um ácido. Esse ácido ele é um antimicrobiano, é um bactericida. Logo, se você pasteuriza o mel, mas é uma maneira de tratar o alimento. Tá? Foi outra pergunta que fizeram. Colocar o mel na refrigeração. Os mel que eu vendo tem um rótulozinho que é recomendado depois de abrir, colocar na geladeira. Mas quando eu faço isso não é por conta da questão de abrir o mel, a embalagem, o mel vai perder sua qualidade. O motivo é por conta de formigas. Pode ser que tenha excesso de formigas e outros bichos pequenos, venha contaminar o mel. Lembra, todo mel que vai para a geladeira, ele vai cristalizar. Se não cristalizar, é um dos testes que é sugestivo, e você vê a qualidade, se aquilo que você está consumindo é mel, ou é o melaço feito de milho, por exemplo, feito de açúcar, da cana-de-açúcar, da sacarose, entre outros. Não cristalizou, não é mel. Mel, todos os melis cristalizam. Cristalizar perde a qualidade? Não. Já fiz isso, já mostrei em vídeos que eu fiz isso. Não perde a qualidade. Os nutrientes do mel são mantidos. Agora, muita gente não, no Brasil, chama açucarou, não é açucarado, mel. Em tese é açucarado, porque todo o mel em si, praticamente na totalidade, é açúcar, é carboidrato, é uns carboidratos doces. Estão em alguns frutos também, e os açúcares, que eu falei lá no início, também são exemplo de carboidrato doce. Nem todo carboidrato é doce, que é celulose. As caixas de madeira, celulose, não é doce. Pergunta que você fez: quanto tempo uma abelha pode virar matriz? E por que você chama uma abelha que você está fazendo de outra matriz? Na natureza acontece assim. Esses bichos têm 50 bilhões de anos no mínimo. Esses aqui que eu estou falando.
O gênero Melipona, né, tem 50 milhões de anos de existência. Isso mesmo. Os primeiros indivíduos, as primeiras abelhas do gênero Melipona surgiram há pelo menos 50 milhões de anos. Aí houve especiação, certamente, foi se espalhando no caso, são as neotropicais na faixa tropical do planeta. Bom, para se tornar matriz, a abelha, nesse caso aqui, que é um padrão que eu utilizo, você pode utilizar outro, ela tem que estar com essa caixa pelo menos 2/3 completa. Tem que estar muito forte, tem que estar produzindo muito. Para chegar a esse nível, mais ou menos 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não é mesmo que isso. De chegar a esse nível. Então, a matriz é uma abelha forte, produtiva. Várias abelhas que, inclusive, eu permutei com pessoas permutadas, pegar uma dessa e, teoricamente, trocar com outro criador que tem a mesma espécie. Aquela mesma espécie. Isso é a permutação. Isso é mais comum na pecuária de animais de corte e de leite. Mas aqui eu fiz também. Ela é chamada de introduzir genética nova na abelha. Isso não é tão interessante. Não há necessidade disso, não. Quando ocorrer consanguinidade aqui, é porque o criador não foi cuidadoso. Tá? E essas abelhas, eu vi que elas jamais seriam matrizes. Eu tive que imediato enxertar crias para poder fazer uma abelha forte. De vez em quando eu pego uma abelha, só para deixar isso aqui bem claro para vocês, eu pego uma abelha forte aqui qualquer, aqui que está no cortiço é muito forte, eu pego crias dela, nessa aqui nunca aconteceu, mas eu pego a de outra e começar uma abelha. Aí por volta de 30, 40, 50 dias, eu venho observar que essa abelha não está sendo forte, os discos estão pequenos, tamanho de uma moeda de 50 centavos, no máximo de R$1. O que eu faço? Não vou matar a rainha, enxerto outro disco de crias maduro de uma abelha forte. Rapidamente isso é modificado. Rapidamente a abelha se torna forte. Se não acontecer numa primeira vez, numa segunda, terceira vez, nunca passou da terceira vez. Então é o que eu tenho feito, tem dado muito certo. E perguntar, que estou fazendo aqui dentro da criação, no seu melhor local, mas que condomínio? Condomínio é modismo. É isso que está aqui. Quando eu comecei a criar lá em 2012, está completando 11 anos, recebi muitas críticas no Zap Zap da vida. Dizendo que isso não ia dar certo, que as abelhas estavam muito próximas, que ia brigar. Hoje já tem os defensores dizendo que há uma defesa. Agora, quando você cria em condomínio, as abelhas passam a visitar umas das outras. Elas saem de uma coluna, uma caixa dessa, vai para a colônia a caixa do lado, para de cima, para de baixo, dependendo da posição que você está enxergando aí. Então isso virou modismo. Já vi vídeo de 2 horas, 2 horas não, mas um monte de vídeo, uma sequência, o cara fazia uma sequência, vou repetir, vou completar no outro vídeo, falando que isso aqui é um condomínio. Eu não chamo condomínio, eu chamo criação de abelha. Eu dei o nome meliponário simplesmente só por meramente formativo. Só ser uma questão desse tipo para a pessoa chegar, como que é o nome, não sei o quê. Pronto, a criação de abelhas. Essa pergunta, eu acho ela muito prudente, já expliquei esse vídeo, fiz vídeo exclusivo, mas aqui a gente resume. Posso juntar muitas abelhas? Não deve. Mas na natureza? A natureza é uma coisa. Na natureza você não vai ter a quantidade que aqui. Só nessa parte aqui eu tenho 35. A parte oposta tem mais 35. Na outra parte tem 28. Ali tem 26. Conta quantas abelhas está aí. Mais de 100. Todas abelhas fortes. Mas isso é uma espécie. É uma única espécie. Quando você mistura abelha, na natureza eu vejo às vezes 3, 4 espécies na mesma árvore. Já vi. Já vi mais de 4 até 5. Já mostrei, já filmei lá onde é. A natureza ali você tem 2, 3, uma de cada, no máximo 3 de cada, da única espécie, de uma única espécie. O total tem 10 abelhas no conjunto daquela árvore. Aqui não, aqui olha a quantidade que você tem. Então quando você junta aqui, a tendência é haver o parasitismo social interespecífico. Isso é descrito na literatura específica.
As abelhas invadiam umas às outras. Aqui, por exemplo, eu não posso aumentar a quantidade de mosquito verdadeiro, que é uma plebeia. Se eu aumentar, elas invadem as... Foram 4 munduri, não estava tão fraco, elas invadiram e acabaram. Os munduri tomaram conta. Eu já doei parte dessas abelhas, porque não dá para ter muita abelha. Agora, a pergunta é, imagina se você trouxer a abelha de outro local, introduzir a abelha. A maioria das pessoas que estão criando abelha, elas não estão seguindo o que deveria seguir. A maioria. Inclusive quem tem cadastro técnico federal. Os que têm vários cadastros, várias inscrições em órgãos. Se a fiscalização batesse em cima, ia complicar a vida desses cidadãos. Tá? E para a gente fechar, a gente finalizar aqui, é muito importante a gente pensar em tudo isso. Por que você não duplica suas abelhas? Porque eu já estou no limite. Já falei isso. Capacidade de suporte. É muito usado na zootecnia. O que é a capacidade de suporte? É a quantidade de organismos vivos que eu posso colocar por espaço físico. É muito usado na pecuária de animais de corte. Inclusive, alguns fazem chamado piquete, que nada mais, nada menos do que uma área subdividida. Ora, deixa os animais num pedaço pastando em um local, depois transfere, vai transferindo. Quando chegou, por exemplo, vamos pensar que ele tem 5 piquetes. Quando ele chegou no outro, começou de 1, numerado de 1 a 5. Quando chegou no 5, o capim, no primeiro, no 1, já está bom para ele trazer os animais para aquele 1. No caso, a recomendação depende da espécie. Nessa espécie aqui, gira em torno de 160, 170. Se for um bicho menor, pode aumentar. Mas depende do local também onde você está criando. Se for um animal maior, como a urso, talvez diminua. Existem em cartilhas da Embrapa, de Sebrae e de outros, por exemplo, para aves, algumas cartilhas recomendam 50 caixas por um espaço, um raio, pelo menos de 3 km, tem um raio, ou seja, um diâmetro de 6. E até 70 caixas. Claro que aves é outra situação. É um bicho que faz uma forragem muito grande. Mas para essas aqui, não faça isso. Também não coloque quantidade demais, que você vai ter que ficar o tempo todo. Estou vendo gente aí e está mentindo. Ah, mas é experiente. Está mentindo. Tem que dizer isso. Ele está o tempo todo alimentando as abelhas, porque as abelhas não conseguem buscar a natureza, que não tem espaço para ela buscar na natureza, porque ela precisa de alimento. Então ele está simplesmente falando, está mentindo. E a gente fecha por aqui. Fica à vontade, pergunte à vontade, porque aqui, se a gente não souber, a gente diz também, sou bastante sincero para dizer para vocês, olha, eu não sei, eu não conheço, o que eu posso fazer? Paciência, posso até buscar, se encontrar literatura, se tem alguma coisa, e explicar para vocês. Esse é o nosso papel.